Imagine um cenário onde o Oriente Médio se torna o epicentro de um evento que pode mudar os rumos da humanidade para sempre. Pense na tensão crescente, nos conflitos aparentemente sem solução, nas alianças misteriosas que se formam nos bastidores. Você já parou para pensar, e se uma profecia milenar estiver se cumprindo diante de nossos olhos? A Terceira Guerra Mundial, um conflito que pode alterar o curso da história, está mais próxima do que pensamos? Hoje, vamos mergulhar nas profundezas das profecias bíblicas e nas tensões geopolíticas atuais para tentar responder a uma pergunta inquietante. A humanidade está à beira de um conflito global, marcado para 2025. Este será um vídeo como nenhum outro. Até o final, você terá descoberto as conexões impressionantes entre antigos textos sagrados e os desdobramentos modernos. E a última revelação? Ela será a mais poderosa de todas. Se você é novo por aqui, inscreva-se agora no canal Viajantes da Evolução. Curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. O que será revelado pode mudar para sempre a forma como você vê o futuro da humanidade. As Escrituras Sagradas estão repletas de profecias que, ao longo dos séculos, fascinaram e assustaram milhões de pessoas. No livro de Ezequiel, capítulos 38 e 39, encontramos a intrigante narrativa da batalha de Gog e Magog. Muitos teólogos acreditam que este evento pode acontecer pouco antes ou durante um período conhecido como tribulação, descrito como uma era de intensos conflitos e caos na Terra. Jesus Cristo também fez alertas. Em Mateus 24, ele descreve guerras e rumores de guerras como sinais de um mundo à beira do colapso. Esses eventos, ele afirma, precederão sua segunda vinda. Versículos específicos como 6 e 7 ecoam o que encontramos em Apocalipse 6, 1, 8, onde os cavaleiros do Apocalipse trazem destruição em escala global. Seriam essas passagens uma prévia assustadora do que está por vir? O que torna tudo ainda mais perturbador é a correlação entre essas visões bíblicas e os acontecimentos atuais. O mundo hoje enfrenta tensões geopolíticas sem precedentes, agravadas por crises climáticas, disputas territoriais e ideológicas. O Oriente Médio, em particular, continua sendo um ponto de convergência para conflitos que ressoam nas Escrituras. Por exemplo, Israel e Irã. Essa rivalidade, marcada por questões religiosas, políticas e territoriais, parece ser mais do que um simples conflito moderno. As narrativas bíblicas sugerem que o Oriente Médio desempenhará um papel central nos eventos do fim dos tempos. A região é chamada de berço da civilização, um lugar que abrigou grandes impérios e civilizações influentes como os sumérios e babilônios. As Escrituras falam também de uma última batalha liderada por Cristo contra as forças do mal. Apocalipse 19 descreve esse confronto como o triunfo final da justiça divina. Mas antes disso, o mundo enfrentará tribulações, e os sinais já parecem estar ao nosso redor. Pergunte-se: os atuais conflitos no Oriente Médio seriam prenúncios do desfecho profetizado? Os debates sobre as profecias bíblicas são tão antigos quanto as Escrituras, mas a cada grande evento mundial, essas discussões ganham novo fôlego. E não é por acaso. Quando olhamos para as narrativas de livros como Apocalipse, Mateus e Ezequiel, percebemos que elas oferecem um retrato sombrio de conflitos globais e mudanças radicais. Mas será que os sinais estão mesmo ao nosso redor? Considere as guerras mundiais do passado. A Bíblia, é claro, não menciona diretamente eventos como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas os princípios das profecias podem oferecer paralelos surpreendentes. Em Apocalipse 6, vemos a chegada do cavaleiro que representa a guerra, seguido por fome, peste e morte.
Esse cenário é assustadoramente semelhante às consequências de guerras globais. A fome, por exemplo, é uma constante nas Escrituras como um juízo divino. Levítico 26 menciona que a desobediência às leis de Deus levaria à escassez de alimentos, enquanto Jeremias e Ezequiel também falam sobre fome como um julgamento. Hoje, vivemos em um mundo onde essas condições são mais reais do que nunca. Mudanças climáticas, má administração de recursos e conflitos geopolíticos criam um terreno fértil para crises humanitárias em larga escala. Muitos acreditam que a fome e os desastres que vemos hoje são um reflexo das advertências bíblicas. E aqui está algo que você talvez não tenha considerado: o que realmente define uma guerra mundial. O termo mundial implica um conflito que não apenas se espalha por várias regiões, mas que também altera profundamente a dinâmica global. A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, redesenhou fronteiras, mudou alianças e moldou o sistema internacional. É assustador pensar que algo dessa magnitude poderia acontecer novamente. Agora, olhemos para o Oriente Médio, a região onde hoje estão Israel, Irã, Iraque e Líbano. É considerada o palco central de muitos eventos bíblicos. É lá que encontramos a antiga Mesopotâmia, conhecida como o berço da civilização. Segundo a Bíblia, essa terra foi habitada por descendentes de Noé. Os filhos de Sem, por exemplo, são vistos como ancestrais de nações semitas, incluindo hebreus, arameus e árabes. Essas conexões ancestrais ajudam a entender as profundas raízes das rivalidades modernas. E então surge a pergunta: os conflitos atuais entre Israel e Irã seriam um eco das antigas disputas mencionadas nas Escrituras? É impossível ignorar as implicações proféticas. Jeremias 49, por exemplo, traz uma mensagem de juízo e restauração para a terra de Elã, que corresponde ao sudoeste do atual Irã. Este texto fala sobre a queda de sua força militar e a dispersão de seu povo, mas também promete uma futura restauração. Seria este um prenúncio dos eventos que ainda estão por vir? O mais intrigante é que essas narrativas não são apenas histórias do passado. Elas parecem se desdobrar diante de nós, como se a própria história estivesse se alinhando com os escritos sagrados. A tensão entre Israel e Irã, amplificada por disputas territoriais, apoio a grupos armados e rivalidades ideológicas, cria um cenário explosivo. Para alguns, isso é um claro sinal dos tempos. Pense na seguinte questão: e se uma escalada direta entre essas nações envolver superpotências globais como Estados Unidos, Rússia e China? Com a globalização, o impacto seria devastador, afetando não apenas as regiões em conflito, mas todo o planeta. Você acredita que o mundo está preparado para lidar com algo tão monumental? À medida que nos aproximamos do clímax deste tema fascinante, é inevitável refletir sobre o que as Escrituras revelam sobre o desfecho final dos conflitos humanos. O livro de Apocalipse oferece um vislumbre impactante de uma batalha final que transcende qualquer guerra que o mundo já tenha visto. Apocalipse 19 descreve Cristo liderando um exército celestial contra as forças do mal. Essa batalha, muitas vezes chamada de Armagedon, é retratada como o ponto culminante da história humana, onde a justiça divina triunfa de maneira absoluta. Mas o que acontece antes disso? Apocalipse 20 revela que, após 1000 anos de reinado de Cristo, Satanás será libertado para liderar uma última rebelião global. Essa narrativa é tão simbólica quanto literal para muitos estudiosos, pois mostra como o ciclo de rebeldia e juízo finalmente será quebrado. O fim dessa última guerra marca o início de uma nova era, onde não haverá mais lágrimas, sofrimento ou morte. Mas será que essa visão apocalíptica também é um reflexo de nossa realidade atual? A tensão crescente entre nações, o avanço tecnológico e a globalização
criaram um mundo mais conectado, mas também mais vulnerável. Muitos acreditam que as rivalidades no Oriente Médio, especialmente entre Israel e Irã, podem ser o estopim para algo maior. Israel, com suas alianças com potências ocidentais, e o Irã, com o apoio de países como Rússia e China, representam blocos de poder que, em um cenário de escalada, poderiam levar a um conflito de proporções inimagináveis. E aqui está um ponto perturbador. Enquanto discutimos a possibilidade de um futuro sombrio, a região do Oriente Médio continua a ser o centro de uma batalha ideológica e territorial que remonta a milênios. Desde os tempos bíblicos, essas terras foram palco de disputas que moldaram o curso da história. Hoje, essas rivalidades são amplificadas pela corrida nuclear, pelas alianças militares e pelas tensões religiosas. Um detalhe fascinante é como a Bíblia descreve a restauração após os juízos divinos. Jeremias 49 menciona que Deus fará os cativos de Elã retornarem. Esse tema de juízo e redenção aparece repetidamente nas Escrituras, sugerindo que mesmo após a devastação, há esperança de reconstrução e reconciliação. É possível que o futuro do Oriente Médio, apesar de seu presente turbulento, também seja marcado por uma era de paz e restauração? Agora pense, como devemos interpretar os eventos que se desenrolam diante de nós? Seremos apenas espectadores de um destino inevitável ou agentes de transformação? As profecias não são apenas advertências, mas convites à reflexão e à ação. No entanto, não podemos ignorar o papel crucial que as superpotências desempenham nesse cenário. Estados Unidos, Rússia, China e outras nações influentes têm seus próprios interesses na região, e suas ações moldam a dinâmica global. Em um mundo tão interconectado, qualquer conflito regional pode rapidamente escalar para algo muito maior. Conforme encerramos este vídeo, lembre-se de que as Escrituras nos oferecem não apenas alertas, mas também a promessa de um futuro onde a paz prevalecerá. Isaías 2:4 diz: eles converterão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários sua opinião sobre o futuro da humanidade. Você acredita que estamos caminhando para uma terceira guerra mundial ou para uma era de redenção? Inscreva-se no canal Viajantes da Evolução. Deixe seu like e compartilhe este vídeo. Juntos, podemos continuar explorando os mistérios da história e as conexões profundas entre passado, presente e futuro. Afinal, entender as lições do passado é essencial para moldar o amanhã.